Olá, gente bonita, a graça e a paz do Senhor para todo mundo. Que prazer enorme receber você aqui hoje. Na verdade é você que está me recebendo ou nos recebendo em sua casa. Eu fico muito feliz de ter essa grata oportunidade de comunicar ao seu coração a palavra de Deus, de algum modo, de alguma forma, caminhar com você pelo caminho da adoração, do louvor, da prestação de culto em grupo. E é por isso que nós estamos muito felizes de termos todos vocês aqui hoje. Pessoal que está com a gente no Instagram, no meu pessoal, no Instagram da igreja, também no meu Facebook. Que Deus em Cristo abençoe a todos nós. Vamos cantar, vamos louvar ao nosso Deus. Lembrando que hoje a gente dá continuidade à nossa temática que está sendo tratada desde a segunda no programa Paz do Lar, mas hoje na verdade é a transmissão de culto do Ministério Filhos da Graça, mas a gente está em casa, né? Então, como a gente está em casa e está à vontade, a gente vai continuar batendo esse papo gostoso a respeito de algo que certamente vai nos acrescentar, nos ajudar a melhorar. Então vamos cantar louvores ao nosso Deus. Paz do Senhor para todos. Vamos adorar a Deus, convidar Ele para reinar em nossas vidas. Correrei para ti, meu Senhor, minha alma anseia por ti. Sou pobre, cego e nu, nada tenho pra te oferecer. Quero aos teus braços me entregar, pois sei que tu me aceitas como sou. Preciso do teu ouro, purifica-me, Senhor. Reina sobre mim, eu me rendo a ti, eu me rendo a ti. Noiva, espero e anseio por ti. Correrei para ti, meu Senhor, minha alma anseia por ti. Sou pobre, cego e nu, nada tenho pra te oferecer. Quero aos teus braços me entregar, pois sei que tu me aceitas como sou. Preciso do teu ouro, purifica-me, Senhor. Reina sobre mim, eu me rendo a ti, eu me rendo.
e anseio por ti. Eu anseio por ti. Minha alma tem sede de ti, ó Deus. Aleluia. Um lugar de descanso, um lugar de refrigério, o lugar é o Senhor. Amém? Cante, glorifique ao Senhor. As pessoas não influenciam. Há um lugar onde eu ouço teu Espírito. Há um lugar de vitória em meio à guerra. Este lugar é no Senhor. 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 Há um lugar onde a inconstância não me domina. Há um lugar onde minha fé é fortalecida. Há um lugar onde a paz é quem governa. Este lugar, não existe outro lugar. Há um lugar onde os sonhos não se abortam. Há um lugar onde o temor não se enrijece. Há um lugar que quando se perde aqui se ganha. Este lugar, declare qual é este lugar. Este lugar é no Senhor. Oh, oh, oh. Este lugar é no Senhor. Aleluia. Este lugar, Senhor, é o Senhor. Este lugar é no Senhor. Este lugar é no Senhor. Um lugar de paz. Este lugar é no Senhor. Oh, oh, oh. Este lugar é no Senhor. Este lugar é no Senhor. Ah, que coisa boa! Bem-vindo a você que está chegando agora. Hoje nós estamos transmitindo a nossa reunião de culto, que, claro, você sabe, seria presencial em nosso espaço de reunião. No entanto, devido às condições atuais, está sendo transmitido via internet
ao vivo para os irmãos, diretamente de nossa casa. Nós estamos falando esta semana sobre uma importante temática, especialmente em nossos dias, que é a tristeza. Durante a segunda, a terça e a quarta, nós já abordamos alguns assuntos introdutórios a respeito desta sensação de pesar, de angústia, de aflição, que é a tristeza. Ontem nós falamos sobre os estímulos da tristeza, que são internos ou externos, estão ligados às nossas memórias de situações que de algum modo produziram na gente essa tristeza ou estão ligados também aos momentos presentes em que alguma perda, alguma situação constrangedora ou qualquer outro tipo de frustração acaba produzindo na gente esse sentimento de tristeza. Ontem nós falamos também sobre as causas da tristeza, mas também as diversas idades em que as pessoas estão se sentindo tristes em nosso tempo, em nossa era moderna ou pós-moderna, né? Porque isso é a opinião da maioria dos especialistas que há algum tempo atrás as crianças, quando viviam, as crianças, por exemplo, né, quando viviam a sua infantilidade, a sua criancice, no seu tempo certo, elas eram mais felizes. Quando elas brincavam mais, quando elas se divertiam mais, elas eram mais felizes. Hoje a gente percebe que há um número crescente de crianças tristes, crianças frustradas, crianças que não demonstram esses sentimentos de satisfação que é tão natural e tão comum a esses pequenos seres nesta faixa etária de idade, 4, 5, 7, 8, 10, 11 anos. Nós estamos percebendo, não só nós, né, mas os especialistas, claro, estão percebendo que há um número crescente de crianças se entristecendo. E tendo realizado as pesquisas, o que se observa é que um dos maiores causadores dessa tristeza infantil, que está sendo chamada de melancolia infantil, é exatamente o excesso de atividades que as crianças estão tendo. As crianças estão vivendo uma situação em que elas estão se preparando para o futuro. Então, se elas querem de fato ter no futuro um espaço no mercado de trabalho, elas precisam desenvolver hoje muitas outras habilidades. E isso vai fazendo com que cada vez mais as crianças vayan tendo, além das suas aulas comuns curriculares nas escolas, elas tenham outras atividades extra-escola, aulas de inglês fora da escola, aula de música fora da escola, academias fora da escola e tantas outras atividades que os pais desse tempo moderno sabem que às vezes é necessário colocar os filhos pensando no futuro dos filhos. É um grande problema. Mas há um outro grande problema também, que é a dificuldade de fugir de um sistema que está estabelecido nesse mundo capitalista. E isso, nós encerramos a nossa fala exatamente abordando essa questão ontem. Há um sistema estabelecido no mundo capitalista e, de algum modo, todos nós temos que nos adaptar a esse mundo capitalista, mas sabendo administrar não só as nossas emoções, mas também a nossa espiritualidade nesse tempo, nesse mundo, nessa forma de gerência sistemática do mundo, que é essa maneira como a máquina do mundo funciona nos dias de hoje. Então, como é que você, por exemplo, não vai preparar o seu filho para mais tarde ele também estar frustrado diante de uma impossibilidade de entrar numa vaga de emprego?
Como é que você não vai preparar o seu filho nesse tempo de hoje, se mais tarde, provavelmente, nós tenhamos mais pessoas disputando uma vaga em uma universidade, em um curso que talvez dê melhores condições de vida, maior estabilidade para essa pessoa que vai se tornar uma pessoa adulta. Então hoje as crianças estão vivendo o que eu estou chamando aqui, com ousadia, de adultismo. É uma espécie de adultismo. É melhor que a criança seja adulta, madura, responsável, ativa, porque ela precisa amadurecer fora de tempo. Então nós temos esse grande problema aqui. Como é que os pais podem administrar isso? E como é que essas crianças poderão ser tão ativas e ao mesmo tempo ter tempo de brincar, de se divertir, para não ter grandes problemas emocionais, como a gente tem visto cada vez mais crianças em situação de melancolia. Então, é necessário que os pais saibam administrar a vida dos filhos sem muita pressão, sem fazê-los se sentirem inferiorizados, sem muitas comparações, porque cada um tem um limite, cada um tem sua possibilidade, cada um tem um modo individual de ser educado, cada pessoa tem o seu próprio talento, ninguém é igual a ninguém, todos nós temos a nossa individualidade e os pais precisam, primeiro, resolver a sua própria vida emocional, se resolver, se perceber na existência, para também ajudar os filhos a se perceberem nessa existência. Então, não transformar o mundo capitalista no gerente das suas emoções e no gerente da sua espiritualidade. E uma das melhores formas de fazer isso é conhecendo o Evangelho, é conhecendo a Cristo, é lendo a vida como Cristo leu a vida, é olhando para as coisas como Cristo olhou as coisas, com responsabilidade, mas ao mesmo tempo com leveza, levando o jugo, levando uma carga que é necessária levar, mas também jugo e carga leves, jugo e carga suaves, porque a vida precisa ser vivida com responsabilidade, mas nós precisamos também de diversão, nós precisamos de alegria, nós precisamos de entretenimento, nós precisamos de bom humor, nós precisamos estar úmidos por dentro. Se a gente não souber fazer isso, administrar isso, a tristeza, a melancolia vai assumir um espaço muito grande na nossa existência. Hoje a gente avança um pouquinho mais nessa temática, mas antes, como todos os dias eu faço, eu quero te convidar para lermos um texto base aqui, no Salmo de número 31, é um Salmo de Davi, Salmo de número 31, do verso 9 até o verso 13. Nós vamos lê-lo e vamos continuar falando sobre a questão da tristeza. E mais adiante um pouco a gente vai retomando cada vez mais esse salmo aqui, pensando no que Davi escreveu. Tem misericórdia de mim, ó Senhor, porque estou angustiado. Consumidos estão de tristezas ou de tristeza os meus olhos, a minha alma e o meu ventre. Porque a minha vida está gasta de tristeza e os meus anos de suspiros. A minha força descai por causa da minha iniquidade e os meus ossos se consomem. Fui opróbrio entre todos os meus inimigos, até os meus vizinhos, e horror para os meus conhecidos. Os que me viam na rua fugiam de mim. Estou esquecido no coração deles,
como um morto, sou como um vaso quebrado. Pois ouvi a murmuração de muitos, temor havia ao redor, enquanto juntamente consultavam contra mim. Intentaram tirar-me a vida. Esse é apenas um trecho do Salmo 31 de Davi, em que você vai percebendo uma tristeza progressiva. A gente vai retomar isso. Há aqui uma circunstância de guerra, de fato, cercando Davi. Nessa circunstância de guerra, ele comete algum erro. E quando ele comete esse erro, que ele vai chamar de iniquidade, que é uma injustiça, ele começa a sentir um certo comportamento diferenciado das pessoas que lhe cercam, ou ele começa a ter, devido a esse crescimento da sua tristeza, essa sensação. Então nós podemos perceber aqui duas coisas que podem estar acontecendo. Uma, a sua tristeza em progressão é causada por causa do afastamento dos inimigos, ou é causada por conta dos pecados, e por conta desta sensação de culpa que ele tem também a sensação de que os seus inimigos, seus amigos, estão se afastando dele. Ou a tristeza progressiva é causada pelo afastamento dos amigos, me desculpe se eu usei a palavra inimigo anteriormente, ou é a sensação de culpa e de tristeza que o faz pensar que há um afastamento por parte dos seus amigos. Então você percebe que há uma progressão aqui na tristeza de Davi, e ele entra em um estado que a gente vai chamar daqui a pouco, considerar, melhor dizendo, daqui a pouco ele já é chamado por especialistas de transtorno depressivo, que é um transtorno neuropsiquiátrico e precisa de cuidados muito especiais. É uma tristeza que está além dessa tristeza comum, é uma tristeza patológica, não é uma tristeza natural, como a tristeza de perder uma namorada, de perder um namorado, ou até de perder um ente querido, e depois de algum tempo, de tendo passado essa tristeza, a pessoa ter a capacidade de superar e transformar a tristeza em saudade apenas. Quando a tristeza é prolongada, quando ela vai além do tempo que ela deveria ir, ela vai se transformar em uma tristeza patológica, em uma depressão, em um transtorno neuropsiquiátrico. Então, falando ainda sobre tristeza, batendo esse papo aqui com os nossos irmãos, com os nossos amigos que estão em casa, a gente precisa compreender que a tristeza, ela deve ser sentida no seu tempo próprio. Então a tristeza não é para ser sufocada no momento em que ela precisa ser sentida. Porque quando a gente sufoca aquela tristeza momentânea, a gente acaba acumulando muitas dores que vão se somando e que vão sendo engaioladas dentro da gente. E essas tristezas, quando não são sentidas no tempo próprio, vão progredir para um determinado grau de transtorno depressivo. Então, por exemplo, eu sei que talvez você já conhece alguém que, pelo fato de ter perdido a mãe, de ter perdido o pai, de ter perdido um irmão, um amigo, e sentiu aquela tristeza durante um período de tempo, mas ela não conseguiu sair, ela sentiu aquela tristeza durante aquele tempo, mas ela acabou sufocando essa tristeza. É muito comum entre membros da família, de quem se espera uma certa força, uma certa postura de mais maduro, de pessoa mais rígida, mais líder. É muito comum quando dentro de uma família se perde um ente querido, alguém tome a postura da pessoa consoladora. Então, você assume aquele papel. Está todo mundo chorando e você está tentando
consolar essas pessoas. Alguém na casa precisa resolver certas questões que não dá para resolver quando você se entrega àquela melancolia naquele instante. Só que tendo passado esse tempo de resolver as questões ou de consolar as pessoas que talvez sejam emocionalmente mais sensíveis, esse indivíduo continua mantendo essa postura de não chorar, essa postura de não sentir a dor. E o sofrimento está dentro dessa pessoa. O coração dela está sentindo esse sofrimento que foi acumulado, o luto não foi vivido. Essa pessoa talvez tenha preferido, tenha decidido ver a imagem do ente querido como uma pessoa viva e não ver a imagem desse ente querido como uma pessoa morta. Então a pessoa acaba negando o luto, negligenciando o luto, e isso vai acumulando dentro dessa pessoa uma tristeza que não foi vivida no tempo certo e depois pode se tornar uma depressão. Então a tristeza é para ser vivida no seu tempo próprio, é para ser vivida no seu tempo adequado. Uma outra coisa é que a tristeza também ela não deve ser prolongada e ela não deve acontecer com a gente sem de fato existir um sentido para isso. Ou seja, há tristezas que precisam ser vividas durante um determinado tempo. Você perdeu uma pessoa, perdeu alguma coisa, você vai ficar triste durante um período de tempo, e aí que eu volto àquela questão que eu tinha falado anteriormente, você vai transformar a tristeza em saudade a partir de um determinado tempo na sua vida. Porque o luto não é para sempre. O luto não pode existir para toda a eternidade. Você se lembra de Davi, quando a criança morreu? Enquanto a criança estava doente, mas estava viva, ele estava diante de Deus chorando, angustiado, rasgando suas vestes, se humilhando. Quando ele soube que a criança morreu, ele se levantou. E alguém perguntou: por que você fez isso? Você parece que inverteu a ordem, porque o comum é chorar e lamentar quando a criança morre. Só que Davi, ele viveu esses dias de oração e de humilhação diante de Deus, um luto antecipado. E ele decidiu que o luto já tinha sido vivido e que não dava mais para viver esse luto. Então ele se levanta e diz: agora a minha vida precisa continuar. Porque há outras pessoas para serem cuidadas, há outras vidas me assistindo, há outras pessoas que estão dependendo de mim. Então eu não vou viver dentro desse quarto, nessa tristeza e nesse luto eterno, se eu tenho outros filhos para cuidar. Talvez a gente esteja falando com pessoas que estão em situações parecidas. Já tem 6 meses, já tem 1 ano que você passou por um problema, por uma situação, e essa tristeza persiste no seu coração. E você sabe que dentro da sua casa, ou quem sabe no seu local de trabalho, ou em alguma outra situação contextual em que você vive na sociedade, há pessoas que dependem de você e precisam de você, mas você ainda mantém um luto que já deveria ter passado. Então a sua tristeza progrediu. Ela tem que ser vivida no seu tempo adequado, mas ela não pode ser prolongada. Então, se é possível, levante-se e... Estou falando de tristeza, não de depressão. Levante-se e assuma uma outra postura na sua vida. Se você já viveu a sua tristeza, chega, levante-se e assuma uma outra postura na sua vida, porque a vida continua. Eu disse também que a tristeza precisa ter de fato um sentido. Eu estou falando de tristeza. Daqui a pouco eu vou falar de depressão e você vai ver que há uma diferença muito grande. Porque se não há sentido, se não há uma causa provável para a sua tristeza, você precisa mudar o seu modo de olhar a vida. Porque talvez é a forma como você está olhando as coisas que está causando essa tristeza em você. Você não enxergou o que deveria ter enxergado. E aí eu tenho como exemplo os discípulos do caminho de Emaús,
Em Lucas 24, 17, Jesus pergunta: que palavras são essas que caminhando trocais entre vós? E por que vocês estão tristes? Olha só a pergunta de Jesus. E eles vão causada por causa da perda de Jesus, da morte da sua inspiração, do seu equilíbrio. E aí Jesus depois vai apresentar a eles a não causa de sua tristeza, né? Porque a causa de sua tristeza, na verdade, já não existia mais, porque se Jesus havia ressuscitado, essa tristeza não tinha mais sentido de existir. A vida da gente às vezes tem essas coisas, a gente vai mantendo determinados sentimentos negativos na vida da gente, ou prolongando determinados lutos, quando, se a gente olhar de forma diferente, a gente vai perceber que existem outros motivos para a gente se levantar. E que a vida já não está mais ocorrendo, acontecendo da forma como aconteceu no tempo em que a nossa tristeza se iniciou. Talvez o motivo da nossa tristeza já acabou há muito tempo. E a gente continua mantendo a nossa rotina formal de angústias desnecessárias. E Jesus mostra para esses discípulos do caminho de Emaús que o tempo daquela tristeza já havia passado. Uma outra questão que nós devemos observar, ainda relacionada à nossa temática, é que a tristeza deve ter o tamanho e durar o tempo necessário à questão. Ela não pode ser supervalorizada. Claro que ela também não pode ser subestimada. Então, cada devido. Cada tristeza tem o seu valor. Cada tristeza deve ter o seu motivo. A tristeza não deve ser mostrada para outra pessoa para chamar a atenção e comiseração. Como a história daquele cara que viu uma multidão ao redor de algo e disseram que havia sido um acidente e que havia um corpo morto ali. E o cara queria, curiosamente, ver o corpo que estava morto, e para passar pela multidão ele começou a gritar e a chorar, com um olhar triste: é meu parente, é meu parente. Foi abrindo a multidão, foi entrando. Quando ele conseguiu chegar no corpo morto, era um jumento que havia sido atropelado por um carro, estava lá no chão. E ele tinha gritado o tempo todo que era parente dele. Desculpa a piada sem graça, você já deve ter conhecido essa piada há muito tempo, mas tem pessoas que às vezes utilizam de determinadas situações e se colocam em uma posição, entre aspas, de tristeza para chamar a atenção de uma outra pessoa. Então é aquela melancolia forçada. Pessoas que têm temperamentos mais para dentro, como é que é o nome? Introspectivos, são muito tentadas a isso, né? Às vezes chamar a atenção de outras pessoas com esse olhar tristonho. Mas a vida precisa ser olhada com maturidade para que a nossa tristeza, de fato, tenha o tamanho e dure o tempo necessário à questão dela. Aí tem um texto de Daniel, que talvez você já conheça, no capítulo 10, verso 12, em que ele afirma o seguinte: naqueles dias, eu, Daniel, estive triste por 3 semanas. 3 semanas de tristeza. Especialistas dizem que quando você fica triste por mais de 15 dias consecutivos, então você já está com algum tipo de problema bastante sério. Isso já pode ser considerado uma depressão inicial. Daniel, claro, está falando de uma situação muito específica, né? Deus havia dado a ele uma revelação e ele queria ter a compreensão total daquela revelação, e ele estava orando a Deus e ficou essas 3 semanas, 21 dias, orando a Deus
jejuando, buscando uma resposta, e quando o anjo Gabriel chega para dar a resposta a ele, o anjo Gabriel disse: olha, mano, eu tinha vindo desde o primeiro dia que você orou, só que o príncipe da Pérsia colocou uma barreira aí, e aí Deus teve que mandar Miguel, espada de fogo, para poder abrir o caminho, e aí eu chego até você para te dar essa resposta. E eu acho linda a forma como ele aborda Daniel no versículo 11 do capítulo 10 ainda do livro que leva o nome do profeta, em que ele diz assim: Daniel, homem muito amado, entende as palavras que eu vou te dizer e levanta-te sobre os teus pés. Você está vendo o que acontece aqui? É que a tristeza de Daniel, ela tem a dimensão do problema. Mas como é que ele se levanta aqui? Ele se levanta quando ele recebe a presença de um ser divino que vai dizer: Daniel, você é muito amado. E isso é motivo para você se levantar. Então a tristeza, muitas vezes, só precisa de uma pessoa que ame o triste. A tristeza, ela desaparece quando você recebe em sua vida, em sua existência, alguém que chega com uma mensagem divina. Porque a declaração de amor, querido, é uma mensagem divina. Às vezes você cobra da pessoa que está triste na sua casa, e quem sabe no estado mais grave de uma tristeza mais aprofundada, patológica, que ela se levante. E às vezes a pessoa nem consegue por si só se levantar devido à sua fraqueza emocional. O que ela precisa é de alguém que tenha essa mensagem divina para o coração dela, que tenha essa mensagem de Deus para a vida dela, que diga para ela o quanto ela é amada, e não apenas diga, e não apenas declare, faça essa pessoa se sentir amada. Porque um dos maiores remédios para a tristeza é o amor, é a presença de quem ela ama, é o carinho de quem está perto, é o interesse e a valorização de uma outra pessoa que esteja ao seu lado. Então, para quem está em situação de tristeza, o que é bom mesmo é presença de pessoas interessantes, pessoas amadas, pessoas ajudadoras, pessoas que se interessam pela causa do outro. Então, se você talvez não esteja triste, você pode ser um agente que cure a tristeza de uma outra pessoa que esteja nessa situação. Talvez, quem sabe, agora você consegue perceber estando dentro de casa que seu filho anda triste, que sua esposa anda triste, que seu marido anda triste, que sua mãe anda triste. Talvez você nunca tinha percebido antes, mas se você olhar direitinho, você vai perceber que os olhos estão diferentes, que a situação já não é mais a mesma. Então, uma declaração de amor, uma presença interessada pode mudar a história dessa pessoa. Faça isso, por favor, em nome de Jesus, pela vida dessa pessoa e pelo bem de sua família, pelo bem de sua casa. Aí quando a tristeza ela se prolonga muito, quando às vezes a situação está tendo uma dimensão aparentemente maior do que o seu tamanho, aí a gente entra nessa questão da tristeza patológica, da depressão, que é um transtorno neuropsiquiátrico e que é uma doença seríssima e que tem sido muito banalizada. É também alvo de muito preconceito. E eu gosto muito de um professor que se chama Pedro Calabres. Ele é professor de neurologia, ele fala sobre muitas questões ligadas ao cérebro e às emoções. E ele fala sobre a banalização da depressão em nossos dias. Quando você coloca no Google, por exemplo, a palavra depressão, uma das primeiras coisas que vai aparecer ali é alguma coisa ligada ao humor, né? Ao sarcasmo. Deixa eu ver, peraí. Sarcasmo. Então, por exemplo,
Universidade da Depressão. Que mais? TPM da Depressão. Então você vai perceber que a palavra depressão ela vai aparecer muito sendo banalizada. E ele diz, faça um teste. Troque a palavra depressão pela palavra câncer e tente brincar com o câncer como você brinca com a depressão. Reflita a respeito disso. Vê se o câncer pode ser colocado TPM do câncer. Vê como as pessoas vão encarar a palavra câncer em lugar da palavra depressão. E a minha pergunta para você é: será que a depressão ela é uma doença menos séria do que qualquer outro tipo de doença que uma pessoa pode ter no corpo? Porque inclusive há câncer que pode ser curado. Há depressão que também pode ser curada, mas há depressão que leva a pessoa ao suicídio e à morte. E é uma doença tão séria que a Organização Mundial da Saúde diz que no nosso século a depressão é a maior causa de problemas emocionais, é a maior causa de definhamento, né? É uma das maiores causas de tantos outros tipos de problemas de outras doenças. Então é o que se chama, numa linguagem mais comum, de o mal do século. Então você percebe que a depressão é de fato um problema muito sério. É a maior causa de males à saúde da nossa geração e também uma das maiores causas de incapacitação do ser humano. Há dados de que existem pelo menos um depressivo para cada pessoa no mundo, ou seja, em torno hoje de 200 milhões a 400 milhões de pessoas em situação de depressão no mundo. Pessoas que estão morrendo, pessoas que estão se suicidando, pessoas que estão definhando na vida, pessoas em situação muito séria de adoecimento que às vezes não têm a atenção que merece da sociedade por causa desse preconceito. Existe um discurso preconceituoso em relação à depressão e é por isso que muitas pessoas não tomam remédio e não fazem nenhum tipo de tratamento por causa desta banalização. Então, na depressão, nós vamos ter uma melancolia profunda por parte da pessoa que está vivendo a situação, sentimento de incapacidade muito grande, perda de interesses em atividades que antes davam prazer a essa pessoa, dificuldade de raciocínio, de concentração, irritabilidade, ansiedade, alteração nos hábitos do sono, excesso de sonolência ou insônia, desinteresse pela vida sexual e pensamentos frequentes de suicídio também, de morte, mudanças no apetite, tendência de isolamento. Então há uma série de problemas que a pessoa em situação de depressão vai passar. Então o que a gente precisa saber? A gente precisa saber que depressão não é tristeza. A tristeza é uma coisa que passa rapidamente com o tempo proporcional ao problema que causou a tristeza. Mas a depressão não, ela é uma doença. A depressão não é tristeza porque, como diria Andrew Solomon, ele escreveu um livro muito interessante, O Demônio do Meio-Dia, que é uma anatomia da depressão, e ele vai falar sobre essa questão de depressão com grande profundidade. E ele vai dizer o seguinte: a depressão não é tristeza, porque o oposto da depressão não é felicidade. O oposto da depressão é vitalidade. O que a depressão destrói na vida da pessoa é a sua vontade de viver. Então a tristeza que se opõe à felicidade, a pessoa recebe um prêmio ou consegue alcançar alguma coisa na vida, ela fica feliz e aquela tristeza, entre aspas, que ela estava sentindo, acaba. Mais uma pessoa em situação de depressão, nada consegue lhe fazer estar feliz. Outra coisa,
depressão não é falta de fé. Isso é um grande problema dentro das comunidades cristãs, porque durante muito tempo, hoje isso tem mudado muito, as pessoas acreditavam que alguém que estava em situação de depressão é porque não confiava em Deus, é porque não tinha fé em Deus. E não entendia que a depressão é uma tristeza, ou é uma doença, melhor dizendo. Uma tristeza profunda decorrente de uma doença. E isso pode ser orgânico, por causa de algumas alterações químicas no cérebro da pessoa, e ela vai precisar submeter-se a um tipo de tratamento com remédio para se resolver. Pode ser em decorrência também das questões emocionais, ambientais. É por isso que a gente tem hoje muitas crianças também em situação de depressão e que muitas vezes não são percebidas por suas famílias. Não é falta de fé, porque Davi entrou num estado profundo de depressão, e esse salmo que a gente leu vai provar isso para você. Elias esteve em estado profundo de depressão. Jeremias era depressivo a vida inteira. Não é à toa que ele escreveu o livro das Lamentações, não é à toa que ele dizia que a cabeça dele se transformava em rio de lágrimas. É porque eram os caras em uma situação de depressão, salvo pela misericórdia de Deus, mas a angústia estava presente nele. Jesus entrou numa situação depressiva, porque para suar grandes gotas de sangue, só alguém que estivesse em uma tristeza tão profunda que as suas glândulas sudoríparas suassem sangue, porque os microvasos, numa situação como essa, se rompem no corpo. É uma situação muito rara. E Jesus esteve nessa situação, inclusive de sensação de abandono do próprio Pai, quando ele pergunta: por que me abandonaste? É situação de tristeza profunda. É claro que a gente sabe que existem graus de depressão, mas é uma doença comum e não é falta de fé. Às vezes a gente quer espiritualizar demasiadamente as questões e acaba magoando e piorando, adoecendo ainda mais pessoas que já estão adoecidas, como a gente tem percebido tanto em nossos dias. Nesse salmo, por exemplo, de Davi, que é o Salmo 31, a partir do verso 9, ele vai dizer: tem misericórdia de mim, Senhor, porque estou angustiado. Ele declara a sua angústia, ele vai dizer que de tristeza os seus olhos estão consumidos. Você já olhou para o olho de uma pessoa triste, depressiva, que não tem brilho, que não consegue se levantar, uma face caída? É o que Davi está dizendo que estava acontecendo com ele. E não só os olhos, mas também a própria alma dele. É uma sensação absurda de vazio aqui dentro. É uma emoção que não consegue se levantar de jeito nenhum. Ele vai dizer: consumido também está o meu ventre. Que é isso? São ansiedades que tem nele aqui, são gases que vão enchendo a barriga dele. É uma diarreia que não se acaba. Isso é uma coisa séria, irmão. Davi está falando sobre isso. É uma sensação absurda de tristeza que vai reverberando no seu corpo, e o corpo dele vai sentindo tudo isso. Ele diz: porque a minha vida está gasta de tristeza. O que ele está dizendo? Olha só como eu estou perdendo tempo na vida. A vida está sendo gasta de tristeza. Os meus anos estão sendo gastos de suspiros. Ele está dizendo aqui que ele está jogando fora a vida dele, que ele está gastando a vida dele, que ele só suspira. Porque o suspiro também já é uma demonstração de ansiedade de alguém que deseja sair daquela situação, mas ele próprio não tem força de sair para sair daquela situação. E ele diz: a minha força se descai o tempo todo. Os meus ossos se consomem. Ele sente a fraqueza de um velho, mesmo estando na flor da idade dele, principalmente naquela época. O cara com 50 e poucos anos, ele estava na flor da sua idade, mas ele já se sentia um velho, por causa da sua depressão, por causa da sua angústia. E olha só como isso vai crescendo. Fui opróbrio ou vergonha entre todos os meus inimigos. Ele começa agora a ter uma certa paranoia, porque
ele não apenas está percebendo uma situação, mas ele está aumentando e supervalorizando a sua situação. E ele diz, e fui vergonha inclusive para os meus vizinhos. E outra coisa, eu fui horror para os meus conhecidos. As pessoas que me viam na rua fugiam de mim. Olha que sensação horrível. Ele está achando que está todo mundo fugindo dele, mas na verdade não está. Ele tem muitos amigos, ele tem muitas pessoas amadas, mas a sensação da alma dele é que as pessoas estavam fugindo dele. Ele está em uma situação absurda de paranoia e vai piorando. Estou esquecido no coração deles como um morto, sou como um vaso quebrado. Olha a sensação de inutilidade que Davi está sentindo aqui. Está se sentindo um inútil para os seus amigos, um morto para as pessoas que ele amava e que ele considerava, porque o seu coração está profundamente angustiado. Ele começa a dizer, olha, eu estou ouvindo murmuração de muita pessoa, muita gente ao meu redor. Eles consultam contra mim. Eles estão perseguindo a minha vida. Olha a sensação de perseguição que ele está sentindo. Ele já está avançando para um grau de esquizofrenia, por causa da profundidade da angústia que está no coração dele, em decorrência, no caso dele, da culpa que ele sentia por causa do seu pecado. Ele está dissociado de ação e de pensamento aqui, por causa da depressão que ele está sentindo. Então, não é falta de fé a depressão. A depressão não é falta de fé. E nesse mesmo salmo, Davi vai buscar a Deus para que Deus o salve. E vai buscar os métodos que são necessários para sair de uma situação como essa. E eu quero dizer a você essa noite que você precisa se tratar se você está numa situação como essa. Você precisa de médico, porque se você troca a palavra depressão por um problema nos rins, por um problema no estômago, por uma pressão alta ou por qualquer outro tipo de doença, você não vai procurar um médico para se tratar? E por que você, em situação de depressão, não quer se tratar? Porque você super espiritualiza algo que é uma doença e que precisa ser tratado e que precisa ser medicado. Agora, se o problema persistir e se você precisar de um milagre, o Deus de Davi, que operou um milagre na vida dele, é o Deus que também opera um milagre na tua vida e te salva de toda tristeza e de toda profunda angústia. Eu quero orar com você nesse instante. Eu gostaria de chamar a sua atenção para esse momento. Pai, nós colocamos a nossa vida diante da tua presença, nós oramos, nós agradecemos por esta noite e por todas as pessoas que estão aqui nos assistindo. Que a tua palavra contemple o coração de cada uma delas e aquelas que talvez estejam em situação de tristeza, que sejam curadas para louvor do teu nome, para a glória do teu nome. Que haja alegria, que haja vivificação dentro desta casa, dentro dessa família. Que tudo aquilo que tenha causado qualquer tipo de angústia, Senhor, seja superado pela presença gloriosa do teu vinho, do teu Espírito Santo, do teu azeite nesta casa e nesta vida. É a nossa oração em nome de Jesus. Queridos, nós já estamos encerrando o nosso culto essa noite e quero lembrar que amanhã a gente volta às 8 horas com o programa Paz no Lar, tá? Para abençoar o seu coração, para abençoar a sua vida, ainda com essa temática, e amanhã a gente vai falar o que fazer para superar a tristeza, tá bom? Um grande abraço, que o grande amor de Deus, a graça do Senhor Jesus e o consolo do Espírito Santo alcance a sua vida, a sua casa, a sua família, em nome de Jesus, e se você puder, diga amém.